Um dia ele foi rejeitado, expulso, colocado fora de casa e o pior de tudo, pela própria família. É isso mesmo. A mesma família que um dia ele abraçou, os mesmos que um dia precisaram dele e ele ajudou, agora se juntaram e disseram para ele: dentro dessa casa você não vai ficar nunca mais. Se tem dor pior do que essa, me diz aí. A dor daqueles que têm o próprio sangue. A dor de se sentir rejeitado por aqueles que você ama. Aqueles que você ajudou, aqueles que você ficou ao lado quando mais precisavam. Pois foi essa dor que esse homem sentiu. E falar de dor, falar de rejeição, é algo que, na mesma hora, traz uma identificação muito grande. Eu já sofri rejeição na minha vida pelo menos algumas vezes. E eu me lembro que me rejeitaram uma vez por eu ser negro. E já teve grupo que me aceitou justamente por eu ser negro. Não, nós precisamos de um negro aqui no grupo. Eu me lembro que eu já fui rejeitado por ser pobre. Não, ele não serve, não. Olha o jeito dele, a roupa que ele usa. Os pais dele não têm dinheiro. E eu me lembro também que já me rejeitaram porque eu comecei a ganhar dinheiro. Não, ele está muito metido. Não, a roupa que ele usa. O sapato dele é melhor que o nosso. A fala dele é melhor que a nossa. E diante de tudo isso, gente, uma coisa que eu aprendi e quero compartilhar com vocês aqui hoje é que a rejeição nunca teve a ver com você. Toda rejeição que você sofreu na vida não diz respeito a você, nunca disse. Eu demorei para entender isso. E hoje eu quero falar sobre os 3 motivos principais pelo qual você é rejeitado, pelo qual você foi rejeitada. A mensagem de hoje é para que você entenda que a rejeição diz muito mais sobre os seus algozes sobre você. E toda pessoa rejeitada, ela vive uma história de conquista e de vitória quando isso é descoberto e destravado na sua vida. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso Histórias da Bíblia, esse é o nosso Café com Palavra. Aqui nós falamos de dores reais, de pessoas reais, falamos de dificuldades, falamos de sofrimento, de rejeição, de feridas, de lágrimas, mas também falamos de vitória, de superação, de resiliência e de tudo aquilo que Deus tem guardado e reservado para quem insiste. Então, se você é um resiliente, se você é uma resiliente, seja bem-vinda, seja bem-vindo, você está no lugar certo. Eu quero ler um texto bíblico aqui com vocês, antes de eu falar os 3 motivos pelo qual você está sendo rejeitado. Juízes capítulo de número 11, verso de número 2, eu quero ler somente a parte B desse versículo. Diz assim: quando seus irmãos estavam grandes, expulsaram Jefité, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, porque você é filho de uma outra mulher. Meu Deus! O personagem bíblico de hoje que eu quero falar é sobre Jefité. Sim, Jefité era um homem, gente, que nasceu da família de Gileade. Gileade era um homem muito respeitado, um homem que tinha condições, um homem que tinha know-how, um homem poderoso da sua época. E Jefité nasce como filho de Gileade com uma mulher prostituta. Após o tempo se passar, Gileade se casa com outra mulher e tem outros filhos. Porém, Jefité era o filho mais velho, era aquele que Gileade criou. E quando Gileade casa com essa nova esposa, os filhos que nasceram foram ajudados a criar por Jefité. Jefité criou, Jefité ajudou, Jefité alimentou, preparou os seus irmãos por parte de pai para a vida. Existe um segredo que ninguém fala, mas todo irmão mais velho carrega uma carga emocional muito grande. Se você é o irmão mais velho da sua família, coloca aí: eu sou o mais velho de casa. Coloca aí que eu vou falar para você agora aqui. Todo irmão mais velho, gente,
carrega um peso nos ombros, na maioria das vezes, que não é dele. O irmão mais velho é responsável por cuidar dos mais novos. O irmão mais velho, às vezes, perde a infância, porque na sequência nasceu o seu irmão e ele perdeu o lugar dele. Então, emocionalmente falando, só de nascer o irmão mais novo que ele já perdeu o seu espaço. Eu disse isso esses dias. Ele já perdeu o seu lugar. Assiste depois a mensagem que eu preguei sobre Lia. Essa mensagem é fantástica. Eu falo sobre Ismael e Isaac. É uma mensagem linda. Após assistir essa, vai lá assistir essa mensagem de Lia. É muito forte. Então, quando o irmão mais velho perde o seu posto, ele já se sente mal. Eu lembro que eu sou o caçula da minha casa. E eu me lembro que quando a minha irmã mais velha teve a primeira filha, a minha sobrinha, quando eu perdi o meu posto de caçula, de bebê da família, eu senti. Na época eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, já estava na fase da pré-adolescência, mas eu tinha ciúmes da minha sobrinha, porque eu perdi o meu espaço. O irmão mais velho acontece isso, nasce outro irmão, ele perde o espaço, e além disso, tem que cuidar do irmão, tem que fazer as coisas pelo irmão, tem que ser responsável pelo irmão, tem que cuidar. Gente, dói demais seu irmão mais velho, porque o irmão mais velho deixa de ser criança precocemente, deixa de viver precocemente. Aconteceu isso com você? Coloque nos comentários se você viveu essa experiência. Pastor, eu não sou mais velho não, mas depois que nasceram meus outros irmãos, a minha responsabilidade aumentou e eu não tinha nem idade para isso. Então Jefité, ele de alguma forma teve que amadurecer precocemente para ajudar a cuidar dos seus irmãos. Esses mesmos irmãos que ele cuidou, esses mesmos irmãos que ele alimentou, preparou para a vida, foram os que se juntaram e falaram: nós precisamos tirar Jefité de dentro desta casa. Ele era rejeitado. Quando os irmãos cresceram e descobriram que Jefité receberia boa parte da herança, os irmãos se juntaram e rejeitavam Jefité. Com a roda de conversas que tinha, Jefité não fazia parte. Os planos familiares que existiam ali, Jefité era excluído. Não tinham nenhum desejo de fazer Jefité ser participante daquilo. Ah, como dói, gente. Todos nós buscamos fazer parte de um vínculo. Buscamos isso, nós precisamos estar inserido em um grupo de pessoas. E dói tanto quando somos rejeitados. Doeu em mim, quando eu tentei fazer amizade com muitos dos meus amiguinhos na escola, e eles olhavam para mim porque a minha pele mais escura, eles falavam: não, a gente não quer você aqui não. Por que vocês não querem que eu seja meus amigos? E eu falava: porque você é preto. Nós não queremos ninguém da sua raça aqui com a gente. Porque preto é isso, e falava uma série de coisas. E durante muito tempo eu acreditei e falei: é verdade. Deus não me ama, porque se Deus me amasse eu não nasceria preto. Olha as coisas ruins que a minha raça tem. Então me rejeitaram por conta disso. E eu achava que a culpa era minha. Me rejeitaram quando eu não tinha dinheiro. Me rejeitaram também porque eu tinha dinheiro. Entende? Pessoas vão te rejeitar, pessoas vão te jogar para escanteio. E você não precisa se culpar mais. Pastor, eu fui rejeitada porque meu marido me largou e arrumou outra mulher. Eu fui rejeitada porque alguém aprendeu o trabalho, eu ensinei o trabalho para alguém e esse alguém tomou o meu lugar na empresa. Eu arrumei um emprego para alguém e se levantou contra a minha vida. Pastor, eu fui rejeitado depois que chegaram pessoas novas na igreja. Quando era só eu e o pastor, ele precisava de mim, eu ajudava na obra, e depois que chegaram novos obreiros, ele me deixou de escanteio. Ah, como dói! Como dói a rejeição! Como dói ser colocado de lado. Mas eu descobri uma coisa em meio às minhas dores e eu quero falar com você aqui agora. Que toda pessoa rejeitada é rejeitada por pelo menos 3 motivos. Eu quero falar agora. Quando os irmãos de Jefité se levantaram contra ele e mandaram Jefité embora, colocaram Jefité para fora de casa, ele foi para o deserto. E ali no deserto ele teve que aprender. Naquele lugar de solidão, ele teve que amadurecer, ele teve que aprender a viver com a rejeição. E foi aqui que ele aprendeu 3 motivos, ou as 3 lições que todo rejeitado precisa aprender. Primeira lição, primeiro motivo pelo qual você é rejeitado, é por causa da sua origem. Jefité foi rejeitado por causa da sua mãe, não era nem por quem ele era, a origem dele. Pessoas vão te rejeitar pela sua família, vão te rejeitar pelo seu passado. Ah, nós não queremos ela aqui não, porque ela fez isso, aquilo outro. Olha, ele fez isso, aquilo lá no passado, vão te rejeitar pela sua origem.
Vão te rejeitar pelas suas histórias que você passou, que contaram para eles. As pessoas procuram nos colocar rótulo em nós pelo nosso passado, mas Deus nos chama pelo nosso propósito. Existe um propósito de Deus na sua vida hoje. Se estão te rejeitando pelo seu passado, Deus está dizendo, é justamente por esse passado que eu estou te escolhendo hoje. É justamente porque você errou, mas não continuou no erro. É justamente porque você falhou e não continuou na falha. É justamente porque você veio de uma família de pessoas ruins e você decidiu fazer a diferença que eu, Senhor, estou te escolhendo hoje para viver milagre. Coloque nos comentários isso, por favor. Deus não rejeita a minha origem. Coloca isso, meu Deus. Eu já quis rejeitar a minha origem. Quando me rejeitaram na infância, eu falei, olha, se tivesse uma origem diferente, se eu tivesse sido rico, se eu fosse branco, se eu fosse isso. Ei, Deus nunca rejeitou a minha origem. O segundo motivo pelo qual você vai ser rejeitado, isso aqui é forte, porque toda pessoa rejeitada tem um grande potencial. Gente, quando eu descobri isso, toda pessoa rejeitada tem um grande potencial. Aqui está a chave que muda a história. Se Jefité fosse alguém comum, ele seria aceito. Se Jefité fosse alguém como os irmãos, ele seria mais um ali, ele seria tudo bem. Mas os irmãos viram em Jefité o potencial que nem Jefité vinha que tinha. Os irmãos viram em Jefité a capacitação que Jefité não conseguia ver. Então toda pessoa que carrega um grande potencial vai ser rejeitado. Ei, existe algo grande aí dentro de você. Davi foi esquecido lá no campo. José foi vendido pelos irmãos. Assista depois aqui a história de José. Uma história fantástica, linda. Ei, Jesus foi rejeitado pelos seus. Os judeus não receberam. Por quê? Porque Davi, José, Jesus, você tem um grande potencial. Meu Deus do céu. Será que você consegue colocar isso? Eu tenho um grande potencial. Talvez você não está enxergando ainda isso, mas profetiza. Declara hoje, eu tenho um grande potencial. Para de se diminuir. Para de se minimizar para poder caber em lugares que não é seu. Para de se ficar pequeno para as pessoas te aceitarem. Não, é o seu potencial que faz pessoas te rejeitarem porque elas têm medo de você. Elas têm medo de você destravar esse potencial e chegar ao lugar que Deus quer te colocar. E esse lugar é de vitória, esse lugar é de conquista, esse lugar é de bênção. Eu já posso ver pelos olhos da fé. Deus vai te projetar a esse lugar. O terceiro motivo, gente, pelo qual as pessoas te rejeitam, é porque você não se encaixa nos padrões. Você não é igual a eles. Você não fala igual a eles. Jefité não se encaixava nos padrões que eles estabeleceram. A mãe dele é isso, a família dele é isso. Talvez você não se encaixe nos padrões. É gordo, é magro demais, é negro, é muito branco, fala muito, fala pouco, é muito inteligente, não sabe de nada. Talvez estão estabelecendo um padrão justamente para te rejeitar. E glória a Deus por eu não me encaixar em alguns padrões. Glória a Deus pelas pessoas que me tiraram ou não permitiram que entrasse em alguns lugares. Porque hoje eu olho para trás e falo, se eu tivesse entrado em alguns lugares eu ficaria lá. A vida inteira tentando ser aprovado por aquele grupo. Como eles me rejeitaram, Deus me acolheu e me fez ser vitorioso. Você que pensa diferente, você que age diferente, você que carrega algo dentro de você, a presença, o Espírito Santo, fora do comum, as pessoas vão te rejeitar. As pessoas vão se voltar contra a sua vida. E quando Jefité entendeu isso, gente, houve uma virada de chave na vida dele. Houve guerra, os irmãos chamaram ele para a guerra, e Jefité voltou, venceu a batalha e foi coroado. De rejeitado, se tornou líder. Ei, Deus está trazendo algo novo sobre a sua vida hoje. Se você toma posse e acredita nisso, eu quero orar por você agora. Antes dessa oração, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. Quando você se inscreve, o seu nome já vem direto para nós estarmos orando por você. A minha equipe vai orar por você. Deixa o like se essa mensagem falou contigo e vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro por todos os rejeitados,
por todos aqueles que a sociedade desprezou. Oro por esse homem, por essa mulher, por esse jovem, que essa pessoa hoje venha destravar e alcançar a vitória do Senhor sobre a vida dele e sobre a vida dela, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Abra o Sorriso 915, compartilhe essa mensagem para alguém e eu dou o recado mais uma vez. Iremos começar no mês de maio, nesse mês, uma grande mentoria sobre relacionamentos. E eu pergunto, qual o valor do seu relacionamento? Qual o valor para você ser feliz? Vai ficar segurando a mágoa? Ah, meu esposo não quer fazer, então eu não quero. Se esse homem não quer mudar, pastor, até quando você vai terceirizar a responsabilidade de ser só sua? Se ele não quiser, queira você. Se ele não está lutando para ser feliz, queira ser você. Então vem para a mentoria. As informações estão aqui na tela. São as últimas vagas. Venha fazer parte dessa mentoria. Será um divisor de águas na sua vida. Eu te aguardo do outro lado para sarar, curar de vez por todas as feridas emocionais. Deus te abençoe em nome de Jesus.